E aí, beleza, pessoal? Boa noite. Vamos aí para mais um encontro, né, do grupo de estudos de blockchain. Hoje a gente vai dar uma olhada, né, na parte no encontro passado a gente viu a parte teórica de assinaturas digitais. E hoje a gente vai ver isso, então tudo que a gente viu no encontro passado na parte prática, né? Então, como eu gosto de falar, que às vezes a teoria você fala, meu Deus, não consegui entender muita coisa. Então, às vezes, quando quem é programador ou quem domina alguma linguagem de programação, às vezes, quando vê o código, pelo menos para mim, faz muito mais sentido, as coisas ficam muito mais fluidas e eu consigo, para mim, às vezes, entender a parte do código, quando é algum algoritmo, quando eu vejo o código, para mim é como se fosse alguém desenhando, sabe? É aquela parada, não entendeu o que é que eu desenho? Então, é mais ou menos isso. Eu vou Então, né, que já vamos acessar aqui, eu vou lendo os enunciados e as coisas aqui pelo GitHub mesmo e depois a gente passa ali para o VS Code. Então, aqui a gente vai falar hoje sobre, né, o exercício são assinaturas digitais, criptografia de chave pública. Deixa eu só dar um zoomzinho aqui, acho que para ficar mais fácil de ler na gravação. Então, criptografia de chave pública. Vamos aprender criptografia de chave pública e aplicá-la. Nessa série de exercícios, vamos nos concentrar na criptografia de chave pública com ECDSA, como a gente falou no encontro passado, que é o algoritmo de assinatura digital de curva elíptica, né? Que curva elíptica é um conceito matemático de plano cartesiano, é um conceito matemático bem complicado. A gente não precisa entender como ele funciona e tudo mais. Graças a Deus existe o algoritmo aqui, né? Que é o CEP256K1. E ele é literalmente ele é o algoritmo de uma curva elíptica, né? Que é uma curva usada para o Bitcoin e o Ethereum. Esse conjunto de exercícios de código será fundamental para entender como podemos usar a criptografia de chave pública no restante do curso. Você aprenderá a assinar uma mensagem com um hash, recuperar a chave pública da assinatura e transformar a chave pública no endereço da Ethereum. Então, isso aqui eu gosto muito desse encontro, porque, para mim, quando eu sempre achava que minha chave pública era a mesma coisa que o meu endereço, até descobri que não. Então, se você não sabe, como é derivado do endereço, não sei se você já teve essa pergunta, tá, e como a minha MetaMask consegue gerar tantos endereços a partir de uma chave privada? A gente vai ver isso hoje. Esses conceitos nos ajudarão a entender como o protocolo blockchain funciona e nos fornecerão as ferramentas para usar na autenticação de assinatura digital quando precisarmos para provar a intenção de um usuário. Esse conhecimento será fundamental para criar aplicativos que interajam com a blockchain, bem como com contratos inteligentes na blockchain. Então, aqui é o que eu falo, assim, como, né, o nome diz, tipo, para mim, ele é um dos fundamentais. Então, como já para quem está chegando agora, então todo desafio, né, a gente está dentro sei lá, pode falar sessão, capítulo 1, e aí a gente está aqui na sessão 2, e dentro dessa sessão existe várias pastas que são os exercícios, né? Então, como tudo na vida, começa do 1 e assim vai indo, então a gente vai ver o primeiro desafio aqui, que é o hash message. Alguma dúvida por enquanto? Alguém quer falar alguma coisa? Eu separo aqui o chat para ficar mais fácil aqui, caso alguém fale alguma coisa. Se eu estiver falando muito rápido ou se não estiver entendendo, pode falar, gente. Pessoal, aqui não há problema me interromper. Se não conseguir abrir o mic, pode mandar mensagem no chat de texto que eu tô de olho aqui. Mas, por enquanto, vamos lá. Então, beleza. Então, o exercício 1 aqui, mensagem de hash. A primeira etapa do ECDSA é fazer um hash da mensagem antes de aplicar o algoritmo de assinatura. Portanto, se você quiser assinar uma mensagem com um dos pares de chave dizendo que sim para a proposta 327, a primeira etapa seria fazer o hash dessa mensagem. Então, aqui, né, como ele fala, né, para quem está olhando esse algoritmo e falando, tá, o que é essa função aí, o TF8, 2 bytes, eu recomendo ver os encontros passados, se eu não me engano, o passado, que eu dou uma explicação mais
minuciosa e explico o que cada algoritmo faz e como ele funciona. Mas, assim, se você sabe um pouco de inglês e um pouco do que é o TF8, você vai conseguir entender, só passando aqui por cima para quem está boiando, que é o TF8 é se eu não me engano, esqueci, não é um paradigma, mas é uma forma que todo computador só entende binário, né? Então, o TF8 nada mais pode ser, entre aspas, uma tabela onde representa um caractere e seu número binário, né? E é isso que ajuda a gente a conseguir ter as letras, né? E formar as palavras. Então, eu estou falando aqui que eu estou transformando um TF8, né? Então, um caractere, um texto normal, em bytes. E aí aqui eu estou salvando ele, né? Em uma constante chamada bytes. E aí eu estou fazendo essa string aqui, né? Voc yes a um proposal 327. E aí depois fazer um hash da mensagem usando o QCAC256, que a gente viu também. Então, a gente viu no encontro passado também que o QCAC256, ele é o algoritmo que vai pegar esses bytes, né, que é a nossa mensagem em bytes, e vai transformar ela nessa curva elíptica, o hash, né? E aí a gente usa o toHex aqui só porque aqui ele vai estar em bytes, e aí a gente quer transformar ele em hexadecimal, né? E aí a gente transforma esses bytes em hexadecimal e dá essa saída aqui. Então, mais ou menos, deu uma explicação bem por cima. Se ficou alguma dúvida, dá uma olhada no encontro passado, ou pode mandar uma mensagem também aí que depois eu posso te explicar com mais calma, mas para não tomar muito tempo aqui, vamos seguindo. Depois de obtermos o hash da mensagem, podemos assiná-la com uma chave privada para provar que um determinado endereço voltou sim na proposta 327. Você pode ter feito algo semelhante se já assinou uma mensagem na Web3. Quando você envia uma transação para uma blockchain, também assina uma representação do hash dessa transação antes de enviá-la para o nó da blockchain. Então, basicamente, quando quem já assinou, usou algum contrato inteligente, sei lá, na OpenSea, sei lá, qualquer contratinho, qualquer aplicação Web3, você já fez isso, né? Quando você tem que voltar para alguma coisa, e aí você vai lá, fala que quer voltar para sim ou para não para alguma proposta, e aí quando aí você aperta um botão, ele aparece a sua MetaMask abre, né? Ou o seu Phantom, tanto faz, como o aplicativo de carteira que você usa. E ele vai abrir, e aí você vai assinar, e basicamente é isso que ele está fazendo. E a gente vai implementar isso no nosso código. Então, nosso objetivo aqui é transmitir a mensagem. A biblioteca Nubble CEP 256K1 nos fornece toda a criptografia que precisaremos ao longo desse curso. Vamos usar o hash QCAC 256 e a função UTF-8 kilobytes. Então, aqui só para. A gente está usando nesse curso inteiro, né, nesse encontro inteiro, tudo o que a gente está fazendo, a gente está usando essa biblioteca, que para se você quiser ver mais, é só você clicar aqui no link aqui do GitHub, que ele vai abrir a versão aqui dessa biblioteca aí ele vai explicar todas as funções que tem nele e tudo mais. Então, recomendo, assim, fortemente você dar uma olhada, assim, por cima. Pode parecer meio confuso, mas aqui você consegue ver a Verify, aí você consegue ver os parâmetros que ele espera tudo mais, e é uma boa forma também de estudar e conhecer algumas coisas que, quando você está usando na MetaMask, ele está falando por trás, e você entender, né? Quando você entende isso, fica até mais fácil para consumir um contrato inteligente e tudo mais. Mas normalmente a gente não utiliza essa biblioteca diretamente, a gente utiliza uma biblioteca que está usando essa biblioteca e outras por baixo dos panos. Então, beleza. Então, aqui o nosso desafio sua primeira etapa é pegar a mensagem de string passada, transformá-la em uma matriz de bytes TF8. Você pode fazer isso com função o TF8 to bytes. Então, deixa eu pegar aqui. Então, eu já fiz para economizar tempo, eu já fiz o clone, né? Então, só para ser o mais didático possível. Você vai vir aqui no GitHub e clicar nesse botãozinho verde, né? Code, né? Código. E aí, se você tiver. É que não tô logado aqui, não sei porquê, mas eu não vou logar agora, porque eu preciso da verificação de 2 etapas. Mas você não precisa nem estar logado para fazer clonar um repositório.
Aí você pega aqui, clica, né? Ele vai ter, ou se você já tem um aplicativo no seu computador instalado do GitHub CLI, você pode usar ele, ou você pode usar o HTTPS, copia aqui, aí você vai no seu terminal, no seu editor de código favorito, eu tô aqui no VS Code já, e aí você pode ir onde você quiser deixar a sua pasta, você dá um git clone, o nome do repositório, dá enter, ele vai clonar, e é isso. Aí você vai ter uma pasta mais ou menos igual essa, na verdade. Ó. Deixa eu voltar aqui. A pasta ela vai ter algumas coisas a mais. É que eu já tinha aberto ali umas coisas. Aqui, peraí. Deixa eu dar um zoomzinho. E aí você vai ter você vai encontrar sua pasta assim, com uma pasta chamada Eternal Dev Bootcamp, uma imagem. A gente vai entrar dentro desse repositório aqui, dessa pasta. Aí vai ter o 01, o 02, você pega, entra no 01. E aí hoje a gente está no 02 Digital Signatures. E aí a gente está aqui no no 01 hash message. É a mesma coisa que eu estava lendo lá. Lá no GitHub eu tô. É a mesma coisa aqui, ó. Cadê? Open Preview. Aqui, você vai ver que é a mesma coisa. Só que eu estava lendo lá no GitHub que era uma coisa mais fácil. E aí aqui, só uma coisa que eu esqueci de falar, que todo desafio, ele vai ter, todo, né, desafio, ele tem duas pastas, uma chamada Source, né, SRC, onde tem o código base, né, para você começar, então tem é normal que, tipo, conforme a gente vai avançando, vai ter mais alguns códigos bases, para a gente não ter que escrever tudo do zero, mas aqui é só o básico, que, tipo, ali já está importando a biblioteca certinho, tudo mais. E para não ficar empacado, como que a ideia é você conseguir estudar isso aqui também assíncrono. Se você empacou alguma coisa, também tem uma pasta chamada Solution, onde tem a solução do desafio. Mas eu recomendo você tentar fazer primeiro antes de ver a solução, né? Então, beleza. Uma coisa importante também é que toda vez que a gente entrar num desafio, a gente tem que instalar as dependências dele, né? Então, a maneira mais fácil, você pode vir aqui, clicar no VS Code, clicar no direito na pasta Source aqui, né? SRC, copy relative path. Aí você no terminal, isso aqui, mesmo que você esteja no Linux, Mac ou Windows também, eu acho que o Windows, se você está usando o Bash, também vai, você dá um CD, que aí ele vai até a pasta, né? E aí se eu posso dar um ls, e aí eu consigo ver todos os arquivos, né? Então você vê que tem aqui no meu terminal, ele está vendo a pasta, o arquivo hash message, o package JSON e um teste.js. Para instalar, se aqui estou levando em consideração que todo mundo já tem um conhecimento básico ali de Node, mas se você não tem, é só você instalar a versão mais recente do Node, LTS, e aí você pode vir aqui e dar um npm install. Mas como eu estou usando aqui, eu estou usando o Yarn, só você dar um Yarn install também, é só Yarn que funciona. Ele não. Aqui escreve install. Faltou o S ali. E aí ele vai estar instalando umas dependências. É bem rapidinho, não é muita coisa não. Mas beleza, então deixa eu abrir o enunciado de novo aqui que a gente tem que fazer. Foi aqui, ó, esse deu tudo certo, você vai ver sucesso e tudo mais. Aí você vai ver que ele vai criar uma pasta chamada Node Modules. Alguma dúvida por enquanto? Alguém quer falar alguma coisa? Nenhuma dúvida? Posso seguindo? Então, beleza. Então, calma aí, que ele não abriu o preview que eu queria. Deixa eu ver aqui. Então, beleza. Nosso primeiro desafio aqui. Aqui, ó. Sua primeira etapa é pegar a mensagem de string e passada e transformá-la em uma matriz de bytes do TF8. Então, aqui a gente já tem, né, como o nome diz, né? Então, o que a gente tem que fazer é pegar a mensagem, aqui essa função, a gente tem uma função chamada hashMessage, que ela está recebendo um parâmetro chamado message, a gente vai ter que passar ela para bytes, né? Então, seguindo aqui até o exemplo mesmo aqui o próprio exercício me deu, né? Ele cria uma função chamada bytes. Os primeiros desafios sempre são bem mais simples, assim, tipo, até às vezes ele dá a resposta, só tem que
pensar um pouco. E aí a gente vai pegar transformar essa string em bytes, né? E aí, ao invés aqui de eu passar uma string normal, eu passo o que eu estou recebendo aqui como parâmetro. Não precisa fazer isso, mas eu gosto de fazer isso aqui só para demonstrar o que eu estou fazendo. Message. E eu vou escrever olá. Então aqui eu estou consumindo. E aí, só para demonstrar mesmo, eu vou chamar isso aqui. Eu acho que é node. Nunca lembro se é node hash mesmo. É aqui. Ah, também não. É verdade, né? Eu só chamei a coisa, mas eu não fiz nada, né? Então vou dar um console.log aqui, passando bytes. E aí agora ele vai me retornar alguma coisa, né? Aí você viu aqui que ele me retornou um array com 3 valores, né? E aí você pode ver que, dando um spoiler aqui, isso aqui é a posição de cada caractere. Então se eu escrever um olá mundo aqui, você vai ver que meu array vai ser maior. Então aqui cada número representa na tabela UTF-8 que posição no decimal tá aquele caractere, né? Então se você ver aqui, ó, eu não tenho nenhum caractere repetido. Deixa eu dar um olá mundo aqui com vários Os. Aí você vai ver, ó, que ele tá repetindo, né? 111, 111, 111. Então cada número aqui representa o número na tabela UTF-8, aquele caractere. Até aqui de boa, né? Até aqui simples, facinho. Em seguida, pegue o hash, que CAC256, e passe bytes e retorne esse valor. Então, aqui, mais ou menos, até o que ele fez aqui, a gente vai transformar isso em hash, né? Então, só deixa eu dar uns Ctrl Z só para deixar um olá mundo aqui. Posso até deixar esse console. Const hash e CAC256, que já tá. E a gente passa bytes, né, para dentro dele. Posso dar um console.log aqui. Hashes. Beleza. Eu posso consumir isso aqui de novo, né? Chamar a função de novo. E aí você vai ver que ele me retornou um array de 1 int 8, não, um array de 1 int com 32 posições. Que isso aqui é o hash daquela mensagem. E aí, uma coisa interessante sempre você tem em mente, que é, ele sempre vai me retornar, como eu falei já nos encontros passados, ele sempre me retorna um array de 32 posições. Então não importa a quantidade de caracteres que tem aqui em cima, você viu que aqui ele tinha 10, né? 10, ele retornou 32. Se eu passar aqui de novo e chamar, você vai ver que ele tem agora 23 posições, né? Tem 23 caracteres aqui, mas do mesmo jeito ele vai me passando 32. E se eu só para demonstrar aqui, passar mais caracteres aqui, ele vai do mesmo jeito continuar. Ó, eu passei dessa vez 61, ele vai me retornar 32 caracteres. Por enquanto, de boa. Alguma dúvida? Aqui é bem simples, né? Tipo, isso aqui era esse primeiro desafio. É mais só para definir aqui, para a gente fazer a base, assim. E aí o próximo desafio vai complicar mais um pouquinho. E aí aqui, para você saber se está dando tudo certo ou não, não precisa desse console.log. Você não precisa chamar a função. Vai deixar o console.log. Você pode ver aqui, ó, execute os testes para verificar se está tudo correto. Você pode rodar os testes, né? Vou dar em yarn test. Se tiver tudo certo. O que eu fiz? Ah, tá. É que eu não. Provavelmente, deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, provavelmente eu tenho que retornar o return hash. Deixa eu ver se é isso que ele quer. Eu tenho que retornar o hash aqui, deixa eu ver. Isso mesmo. Eu tinha que retornar o hash. Aí você vê aqui que ele foi, né? E às vezes você fala, tô tentando fazer, mas não tô conseguindo tudo mais. Uma grande ajuda para você pode ser você ver o arquivo de teste, porque às vezes o arquivo de teste dá para você entender como aquilo ali está sendo consumido, né? Como está sendo feito, e aí você consegue, entendi o que tem que retornar, mas nem por enquanto está de boa, correto? Alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Beleza, vamos seguindo. Então, eu vou ler pelo GitHub aqui, que é muito mais fácil.
Isso, ler pelo GitHub. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Então, beleza. Então, aqui o desafio 1 a gente já fez. Aqui. Vamos ler aqui agora. Aí, aqui agora o desafio 2, ó. Assinando um hash. É hora de assinar uma mensagem usando a nossa chave privada para provar a intenção. Ao assinar uma mensagem com CEP 256K1, podemos retornar a assinatura junto com o byte de recuperação. Aí aqui tem, se você quiser entender um pouco mais sobre esse byte de recuperação, tem um link aqui que você pode ver um pouco mais sobre isso. O que nos permite recuperar a chave pública a partir de uma assinatura. Isso permitirá que um nó da blockchain pegue a assinatura de uma transação e entenda qual endereço autenticou essa transação específica. Esse é um ponto importante. Uma transação da blockchain não apenas indica a intenção da pessoa que assinou, mas também autentica por meio da criptografia de chave pública, que vemos isso mais claramente quando começarmos a assinar transações em lições futuras. Aí aqui tem um detalhe que é sobre essa parada da recuperação, o byte de recuperação, que eu vou ler aqui que é mais fácil. Use opcional para retornar um recover byte. A síntese do terceiro parâmetro é opcional no CEP-SING. É um pouco complicado de acertar. Veja como usar corretamente o terceiro parâmetro para retornar o recover byte no processo de assinatura, que será usado posteriormente para recuperar uma chave pública usando apenas o message hash e o signature e o recover byte. Então aqui nada mais é. Opa, desculpa. Nada mais é que a gente, quando a gente está usando o CEP-SING, a gente precisa passar para ele o recover como true. Que isso aqui ele vai mudar quando ele estiver rodando o algoritmo, que ele vai passar e falar assim, eu preciso usar um algoritmo que seja possível depois de eu recuperar para mim conseguir validar quem assinou essa mensagem. Aí você pode me perguntar, mas por quê? Porque às vezes você só quer assinar uma mensagem, né? Você só quer fazer a criptografia daquela mensagem, mas você nunca vai recuperar ela, né? Às vezes você só quer salvar essa informação no banco, você nunca vai precisar validar se se a pessoa dona daquele chave daquele endereço público foi ela mesma que assinou aquela mensagem. Mas a gente vai ver isso com mais calma mais para frente. Então, vamos aqui, beleza. O objetivo é assinar uma mensagem. Vamos assinar uma mensagem. A primeira etapa é no arquivo singmessage.js. Fazer um hash usando a função hashMessage que você criou na última etapa. Já importamos na linha 2. Então, aqui, cadê? Aqui, deixa eu fechar tudo. Aqui a gente vai precisar, ele vai ter aqui, ó. Então, eu vou fechar aqui, fecha isso aqui. Vamos abrir aqui o source da segunda coisa. Vou copiar aqui a mesma coisa. É meio chato fazer isso, mas é necessário. Então, vou entrar aqui, dar um ls, yarn. Se eu dar um yarn, ele já vai instalar tudo. E aí, aqui, enquanto ele vai instalando, deixa eu abrir aqui. Ó, você vai ver que esse arquivo aqui, ele já importou, né? Então, aqui é o código que a gente já fez aqui no passado, ele já está retornando aqui, né? Tudo mais. E agora a gente precisa. Deixa eu ver aqui, nem lembro mais, cadê? Peraí. Não, cadê? Deixa eu abrir aqui só para lembrar o que a gente tem que fazer aqui. Aqui, pode ficar esse aqui. Send message. Beleza. Então, aqui, nosso primeiro desafio é. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Cadê? A primeira etapa no arquivo singmessage é fazer o hash usando a função. Tá difícil hoje. Fazer um hash usando a função hashMessage que a gente criou. Então, basicamente, o que a gente precisa é só utilizar a nossa função que a gente fez no desafio passado. Então, basicamente, a gente pode criar uma constante aqui, né? Const hash. Ele vai receber hashMessage e a gente já vai fazer toda aquela parada de pegar a mensagem, transformar
pegar uma string, transformar em bytes, de bytes, transformar em hash, retornar ela. Beleza. Então aqui, até, vamos, como eu gosto de fazer step by step, então vou mostrar para vocês. Aí, aqui eu acho que eu só preciso passar a string mesmo. Então Vini, é isso que você vai fazer agora. Esse é o Diffie-Hellman, que é você fazer o envio da mensagem sem compartilhar a tua chave privada. Isso. Não, aqui é isso. O que eu vou fazer é mais ou menos isso. É que aqui você vai ver que a gente tem a chave privada, que aqui, como tá sendo tudo por código, eu tô fazendo. Mas sim, daqui a gente vai conseguir assinar uma mensagem sem mandar minha chave privada. Entendeu? Deu pra entender? Uhum. É isso aí Então é mesmo. isso aqui que a gente tá fazendo. É que aqui ele tem a chave privada, até ele vai falar aqui, né, que a gente nunca deve fazer isso, que essa chave privada aqui ela já tá mais vazada que tudo, mas aqui como é só para a gente entender os conceitos e tudo mais, daria até para você pegar essa chave privada aqui, jogar na sua MetaMask e ter acesso a essa chave, essa carteira, mas isso aqui tá na internet, né, então todo mundo tem acesso, nunca se deve usar essa chave, mas sim, isso aqui é uma chave privada. E aí aqui eu só tô mostrando aqui, sing message, vamos chamar essa função. Então, node, sing message. E aí aqui ele está retornando a mesma coisa, né, que estava retornando antes. Ele retorna um array de números, né, de bytes, bytes para mim. Então, beleza. Quem já fez a primeira etapa foi simples, era só simplesmente utilizar a função que a gente fez. Quando você tiver o hash da mensagem, use o método de sinalização da biblioteca Nubble CEP256K1. Aí aqui tem uma nota. Ó. O método sing utiliza o hash da sua mensagem justamente com uma constante private key, declarada na parte superior do arquivo. Essa chave privada é uma chave válida que pode ser usada para autorizar a transação da blockchain. Aí aqui ele está falando bem negrito, nunca usa essa chave específica. Pois ela está pública na internet e, portanto, muitas pessoas, inclusive você, pode se autenticar com essa chave privada específica. Nas próximas lições discutiremos a boa higiene de chave privada para evitar perda de fundos. Então aqui como que está sendo? Aqui, se fosse uma aplicação real e tudo mais, aqui a gente teria criado, né, uma variável onde ela vai receber a chave privada e a gente só vai receber essa chave privada no momento que chama essa função, mas nunca vai ser gravada dentro do nosso arquivo, né? Só que para facilitar, para não ter que fazer toda essa complexidade, está salvando aqui a nossa chave privada que é direto no código, né? Hard code, né? Então, beleza. Então, aqui, o que a gente precisa fazer simplesmente quando você tiver, cadê? A mensagem, o método de sinalização da Nubble, tudo mais. Então, o que a gente vai pegar é a assinatura, né? Então, posso criar uma variável chamada sim, né? Certo? E aí aqui eu acho que é mais para cima, ele tinha mostrado aqui como utilizar. Isso aqui aqui nesse link aqui você consegue ver um pouco mais sobre como utilizar a parada do Sing, né? Lá na documentação ele fala que você tem que o Sing, né? A assinatura, ela tá dentro do CEP, né? Acho que é sec, sei lá. Ponto sim, isso. E aí aqui eu preciso passar alguns parâmetros para ela, né? 3 parâmetros. O primeiro, a minha mensagem hasheada, né? Então eu passo meu hash. A segunda, ele fala para mim passar a minha private key, então a chave privada. E o terceiro, ele me fala para me passar, como a gente quer assinar e mais para frente validar quem foi que assinou essa transação. Quem assinou, na verdade, essa mensagem, a gente tem que passar aqui que recover é igual a true. E aí aqui a gente pode manter esse console.log, só deixa eu copiar aqui. Então, beleza. Vamos rodar aqui e ver se sim. Aí aqui você viu que ele me retornou uma promise, né? Quem está acostumado com JavaScript e tudo mais, está acostumado com essa parada de funções síncronas e assíncronas, né?
Então aqui, como é uma função que é que vai chamar outra função, que vai ter que fazer rodar todo um algoritmo, todo uma lógica, né, de programação. Então isso aqui acontece sincronicamente. Acho que é assim, né, que se fala, sincronicamente. Então aqui eu preciso, né, passar quando eu quero, né, quando você está utilizando, você precisa, para utilizar o valor dessa assinatura, eu preciso passar que isso aqui fala, ó, espere. Em inglês, espere é await, né? Então, para quando alguém retornar, JavaScript retornar uma promessa, só você passar um await, né, na função que você quer, e o nome da função tem que ser assíncrona, né? Então, você fala que essa função é assíncrona e espere a resposta desse cálculo aí que ele vai fazer, desse algoritmo. Se a gente rodar aqui de novo, você vai ver que aí ele me retornou agora um array maior, né? E aí aqui, ó, se eu passar mais informações para ele, vamos ver se muda alguma coisa. Olá, mundo. Deixa eu dar uns pontos. Olá, mundo. Web3. Sei lá. Vamos ver aqui se mudou alguma coisa. Ó. E aí você viu que eu adicionei mais uma informação. E aí aqui ele aumentou, né? Mais um item, né, nessa. Como que é? Nessa array. E aqui tem que jogar aqui mais, aí você viu que tá tudo certo, né? Agora deu tudo certo e aí agora ele não aumentou mais. Por enquanto aqui alguma dúvida, tudo mais. Que basicamente o que a gente está fazendo, a gente está assinando, né? Passando aqui e assinando essa transação. É meio estranho, né? Tipo, não muda muita coisa aqui, né? Mas é basicamente quando a gente vai lá, usa a nossa MetaMask, é basicamente isso que está acontecendo por baixo dos panos. Então a gente vê aqui, a gente viu, né, que toda vez que você, mesmo que você está interagindo com o contrato de um jogo, uma votação, um swap, tudo mais, por baixo dos panos ele está fazendo isso, né? Ele está fazendo essa parada de assinando uma transação. Então aqui a mensagem é uma string mesmo, mas essa mensagem poderia ser uma transferência de valor de uma carteira A para a carteira B. E depois a partir do momento que você pega, racheia essa mensagem, né? Então tudo que a gente, quando tem uma transação a gente chama de mensagem. Aí depois você assina isso. Você fala, ó, tem esse hash e eu quero assinar para falar que fui eu que assinei e eu que sou a pessoa que está chamando essa função. E aí que ele me retorna mais ou menos isso. Então vamos ver aqui o próximo desafio. Assim, no começo, como eu falo, nos nossos primeiros encontros, assim, é bem simples, é bem bobinho as coisas que a gente tem que fazer. Só que cada semana, quem está aqui vendo desde o começo vai complicando um pouquinho mais, né? E assim que essa é a graça do grupo de estudos. Alguém falou alguma coisa? O conceito por trás é monstro, né? Aparentemente é simples, mas o conceito por trás é monstruoso. Né? Sim, A sim. questão quando você faz o hash, que ele é síncrono, né? Usa a tua chave privada, vai lá, criptografa, beleza? Aí, aí quando é assíncrono, a chave pública e privada, você compartilhar a informação sem o outro lado, né, saber tua chave privada, mas de forma matemática, ele conseguir chegar Uhum. numa outra chave privada entre os dois para poder se comunicar. Eu estou tentando colar aqui, ó, no chat essa fórmula, e eu estava estudando no Rust. Mas só que o chat aqui não dá, né? Tu não consegue mandar o arquivo aqui no chat, né? Eu acho que os moderadores, não sei, é Não, estranho. não Eu acho que vai, eles não não vai, deixam não, subir não um consegui, arquivo. mas legal, Vini, legal aí, porque eu tá fazendo em Rust, tá? Tá fazendo, mas tudo matemática pura, não tava usando hash. E aí você já tá usando o conceito Hã? direto da blockchain. Ela Isso tem que é um, massa. ela tem tipo uma participação na empresa, foi. Opa, lógico que você tá Divorciada, com o foi. mic aberto, tá vazando um áudio. Não sei se você tá falando com a gente. Sim, eu vou sair, meu. Pode deixar que eu vou sair, ó. Beleza. Não, sim, ok. É, é bem legal, assim, o que você falou. O que a gente tá usando aqui é bem tecnicamente simples, né? Mas se você for dar uma olhada aqui, se a gente clicar aqui e dar uma olhada no. Não, primeiro, aqui não.
Mas no algoritmo que está por trás disso, você vai ver que é muito mais complexo, né? Essa é a graça do... Que normalmente pega a biblioteca pronta, né? A biblioteca pronta sim, e, sim. né? A ideia Faz aqui que eu tipo falo. Lego. Faz Sim, tipo sim. Lego, só monta, né? Pega as pecinhas e acaba montando. Que essa é a graça da biblioteca, né? Tipo, pô, imagine se você tivesse que... Eu quero fazer um contrato ou alguma coisa, eu vou ter que saber eu tenho que criar minha próprio algoritmo de curva elíptica para conseguir assinar uma mensagem, né? Seria, pô, isso é uma coisa assim que é uma coisa para quem estuda criptografia sabe que criptografia é uma coisa que requer tempo para você fazer um algoritmo seguro e precisa que muitas pessoas testem aquilo para validar, né? Então, essa ideia de criptografia é que a gente não precise. Eu quero criar qualquer coisa, né? Eu quero criptografar uma senha no meu banco, alguma coisa. Eu não preciso criar o algoritmo novamente. Eu já utilizo um algoritmo que empresas e pessoas gastaram milhões e milhões para criar aquele código robusto que gastaram mais milhões para testar ele, para ver se ninguém conseguia fraudar ele ou quebrar ele de alguma forma e eu consigo utilizar esse algoritmo e deixar mais seguro. Então, é como eu gosto assim de olhar essa parte mais dentro assim do código, porque meio que a gente se apoia em ombro de gigantes, né? Então, isso aqui é uma coisa que você fala, pô, é bem simples. Para quem, tipo, se você tem uma noção de como funciona a biblioteca e um conhecimento intermediário de JavaScript, pô, você consegue utilizar e olha o que eu fiz, sabe? Tipo, a gente assinou uma mensagem aqui sem precisar saber nada de matemática, né? Essa é a graça. E essa aqui também é a forma assim que, tipo, se você olhar, é bem simples o que eu tô fazendo. Só que muitas pessoas que, tipo, que não é desenvolvedora, que não sabe que quem é um usuário normal, uma pessoa que tem uma especialização em outra coisa, acha que as coisas acontecem por pura mágica, né? Mas aí quando você olha por baixo do capô, e olha que a gente nem tá tanto assim, tipo, a gente só abriu o capô do carro, nem tá vendo dentro do motor como tá funcionando cada engrenagem, você ia falar, caraca, é mais complexo, né? Tipo, não é simplesmente eu clicar um botão e automaticamente já subiu para blockchain, assinado e para saber e sabendo quem foi que assinou aquela mensagem, né? Tipo, tem algumas etapas e quanto mais e aí aquilo é muito assim de como eu falo que vai quanto você vai a fundo vai do tamanho da sua compreensão e da sua curiosidade, né? Aí eu linko com o que você falou, as empresas gastam milhões, né, e muitas vezes, né, gasta horrores, mas esquece do fator fundamental, Vini. É o quê? A segurança são as pessoas que fazem. Não se adianta nada um algoritmo desse criptografar, usar da matemática, da reversão, né? Da reversão que é rápido você fazer o hash. Mas se você não tem a chave privada para descriptografar, a matemática é altamente complexa. Entende? Para você desfazer. E ele se aproveita do tempo computacional. Você vai demorar anos para quebrar uma criptografia se você não tiver a chave privada. Aí que eu linko. As empresas investem milhões em segurança, né, em tecnologia de ponta, mas esquece dos usuários. Porque nada adianta você ter uma biblioteca complexa, com algoritmos complexos, sendo que a pessoa vai lá e põe uma chave privada fraca. Entendendo, Vini? Como é que eu posso dizer? Uma senha fácil, melhor dizendo. Sim, sim. Né? Então eu linko que a junção da segurança da informação, os algoritmos complexos que você está apresentando aqui, junto com a educação, né, com a conscientização dos usuários. Nada adianta essa técnica complexa, esse algoritmo complexo, se você não educa as pessoas a usar uma chave difícil, né? Usar um caractere diferente, né? Usar uma letra maiúscula, o que hoje eles cobram, né? O que hoje eles mais cobram aí de uma senha. Não, nem aceitam mais, eu acho que desde 2008, a Microsoft aboliu você botar teu nome com número, botar só números ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são conceitos assim de segurança onde o ser humano tem grande parte como é que eu posso dizer, de responsabilidade nessa segurança.
né, do caso aí de usar a chave pública, usar a chave privada, né? A chave pública nem sim. tanto, né? Mas a chave privada, principalmente, e o Diffie-Hellman ali, ele já vem para isso. Poxa, você poder fazer uma transação pela internet sem precisar compartilhar tua chave privada, cara, eu acho muito massa, muito massa. E claro, linko contigo ali, só ressaltando que a segurança, 90% é do ser humano também. Sim, é uma coisa que falam assim que se olhar os últimos escândalos assim de infiltração de hacking que aconteceram na Web3, 90% foi culpa não do algoritmo que foi quebrado, mas foi culpa humano, que o problema estava entre a cadeira e o teclado, entendeu? Que tipo, como você falou, né? Não adianta nada você ter um algoritmo todo robusto, todo, milhões e milhões, e você acaba passando a sua chave privada para outra pessoa. Ou aqui, que a gente vai ver, né, mais para frente, que a chave privada nada mais é que as 12 ou 24 palavras. Que é como. A gente vai dar uma olhada mais para frente, mas A nada chave mais é que essa. mnemônica daí, né? É. Chave Então, tipo, mnemônica, né? isso. Então, tipo, gravar esse caractere aqui, escrever em um papel em algum canto, a chance de eu errar isso aqui Ah, é muito grande, e se eu errar qualquer caractere aqui ou achar que um zero é um O aqui maiúsculo, já mudou totalmente, né? Então aí a muda gente vai tudo, ver mais o pra frente. resto é outro. Ele se mantém, né, o tamanho, mas o resto é outro completamente diferente. Outra coisa, assim. E a gente vai ver que as outras palavras mais pra frente, como funciona e tudo mais. Mas isso que você levantou é um grande ponto, que hoje em dia não adianta mais, é o que as empresas fazem, né? Tipo, gasta Oh, dinheiro com pentest e tudo mais, só é, que eles estão gastando também instruindo os próprios funcionários a não compartilhar senha em canal de texto, sabe? Se for para compartilhar uma senha, usa um gerenciador de senha, como uma Password ou o NordPass, alguma coisa assim, que já é testado no mercado, que é onde você consegue gerenciar melhor essa senha, né? Porque não adianta nada ter a senha mais difícil do mundo, do tamanho de um livro, mas eu tô passando essa senha pelo WhatsApp, onde acontece, alguém pode ir lá pegar. vai numa lan house, né? Ou vai numa lan É, house, vai num lugar não seguro. Eu linko o ataque da Bybit. Cara, o ataque da Bybit é um exemplo da coisa mais vergonhosa que tem. Por quê? A empresa Multisig, que é responsável da segurança, ela que teve o funcionário lá, que era responsável em fazer atualização no S3 da AWS, o cara conseguiu fazer uma injeção dentro do notebook do cara. Entendeu? Aí, poxa, o que adianta você ter o multisig, várias pessoas, né, fazendo assinatura, sendo que a falha foi da pessoa, do desenvolvedor lá de dentro do multisig. Então, assim, ó, é uma coisa que os gerentes lá da Bybit não tem como se proteger. Por quê? Poxa, a empresa o qual era responsável em fazer segurança estava corrompida. Para mim, tá óbvio que foi easter egg, tá? Para mim, tá óbvio que foi uma coisa meio proposital. Porque se você vê lá o código, né, o código estava lá explícito. Como é que aí que vem o que você está mostrando aqui, o hash, a integridade? Como é que eles vão upar um arquivo lá para a AWS sem ter um hash, sem ter uma autorização? Tá entendendo? Então a empresa, a Multisig, que era para dar o exemplo, ou seja, tem um sistema fudido de desenvolvimento e autorização, né? Passar por várias pessoas antes de atualizar um arquivo lá na AWS. Não. Simplesmente o notebook, o cara lá, culhão, mandou o arquivo lá e não tinha controle nenhum de versionamento do app deles. Ou seja, o cara conseguiu upar, né, sem autorização de ninguém, um código malicioso dentro do coração do sistema deles. Entendeu? E isso, e simplesmente assim, não foi ataque diretamente para a Bybit, foi um ataque diretamente na carteira. Ou seja, estava lá um cache, ó, quando passar a autorização dessa carteira aqui, você altera por essa e direciona. Aí você pergunta, porra, como? Como até o gas, tá? O gas da rede Ethereum, que daí eu vejo que é uma falha um pouco do EVM, foi alterado, foi inventado, sabe? E passou. A rede Ethereum aceitou, entende? E esse se tornou o maior golpe, né? E digo para ti, o sistema é seguro. A falha foi o quê? A falha foi humana.
E não só humana, como também a falta de gerenciamento. Uma empresa como aquela ter arquivos sem versionamento, né? Você, pô, tem aí o GitHub, cara. GitHub aí, ó, o cara tá propondo uma alteração lá no kernel do servidor. Poxa, ter o mínimo de auditoria. Ali ficou claro que as empresas de segurança ali, a Multisig é um lixo, é um lixo, é um lixo. E, claro, a rede Ethereum também falha por aceitar, como é que eu posso dizer, não ter uma camadinha de segurança para se precaver sobre isso daí. Mas, enfim, são coisas completamente complexas e linka, né, com a questão aí de bibliotecas altamente seguras, que são feitas para ter segurança, mas se o ser humano não se precaver, não fazer as melhores práticas de segurança, já era, já era. Sim, sim, é o que você falou, concordo totalmente, assim, segurança é uma coisa chata e não adianta você ter, para entrar num cofre, ter que ter 10 chaves, mas todas essas chaves estão em um lugar só, sabe? E aí a pessoa não precisa falsificar 10 chaves, só precisa invadir um lugar onde estão as 10 chaves e entrar no cofre, né? Mas seguindo aqui, e a gente vai trocar mais ideia no final do grupo de estudos sobre isso, mas concordo, mas aqui, ó, que é só para finalizar, que a gente está aqui na parada de agora recuperar a chave pública, né? Então a gente assinou a mensagem e tudo mais, e agora a gente tem que recuperar a chave pública que foi falando, né, sobre que a gente viu nos encontros passados, né, que é a ideia de chave pública e privada, né? As chaves assíncronas, né? Então a gente assinou com a chave privada e a partir dessa assinatura, dessa mensagem, a gente consegue derivar e pegar a chave pública desse endereço privado. Então vamos ver como a gente faz isso, né? Quando a assinatura é passada com todos os seus componentes, incluindo o bit de recuperação, a chave pública pode ser recuperada. Isso significa que nós da blockchain poderão entender quem assinou a transação que foi enviada a eles. Uma transação pode indicar que o usuário gostaria de enviar um Ether para outro endereço e fornecer uma determinada taxa de transação. Como a assinatura assina o hash que contém essa intenção, ela é suficiente para autenticar totalmente essa ação. Então, nosso objetivo aqui, seu objetivo é assinar uma mensagem, aí dada um message signature ou recover bit em recover keys, encontre a chave pública e retorne-a, certifique-se de fazer o hash da mensagem e passá-la para o método de recuperação. Aí ele fala aqui, ó, para dar uma olhada na biblioteca, né, do CEP2, 256K1, para encontrar o método de parâmetros corretos para esse caso. Então, beleza, aqui, então vamos lá. Então, aqui como eu falei, é meio chatinho, mas a gente vai fazendo aqui, ó, copy paste, CD, passa para lá, src, dá um yarn aqui, e aí vai instalando. Calma aí. Hoje tá osso essa atuação. Então, beleza, vamos aqui. Aí aqui ele fala, calma aí, vamos ver aqui, só um momento. Ele fala para a gente encontrar no recover keys, né? Então vamos entrar nesse arquivo, recover key. Posso fechar isso aqui. Então, beleza. Então a gente precisa recuperar essa parada. Vamos entrar aqui, eu já sei qual é a função que a gente quer usar, mas vamos entrar aqui como seria se você estivesse fazendo isso aqui sozinho. Como eu falei, né, para quem já está acostumado a desenvolvedor, documentação, toda a biblioteca que se preze, ela tem uma boa documentação. Então, o que a gente quer é uma coisa que é recuperar a nossa chave, né? Então, get public key e tudo mais, aí você vai ver aqui que você tem uma função chamada recover public key. E a gente quer recuperar a nossa chave pública. Parece que é essa, né? E aqui ele vai explicando, né, tudo mais, o que é cada coisa, como funciona, e o parâmetro, né? Então, tipo, o tipo que tem que ser, a int, uma string e tudo mais. E aí aqui ele pede 3 coisas, né? O hash, o signature, o recover, né? Então, beleza. Então, vamos lá pro código. Opa. Cadê aqui? Aqui.
Então, beleza. Então, o que a gente precisa aqui, aí que ele já tem importado, então, conf, a gente precisa pegar a public key, correto? E aí aqui a gente vai usar, como a gente já sabe que isso aqui vai ser uma função assíncrona, né? Então, a gente vai aqui do CEP, como a gente usou, né? Ponto recover public key, é o que a gente precisa. E aí aqui a gente precisa passar 3 parâmetros para ele, né? Olhando aqui, a gente precisa passar a mensagem hash, então ela tem que ser um int 8 ou uma string, não. Então ele precisa. O que, que ele quer? Ele quer um array de um int, né? De 8 posições, né? Até 8 bytes. Então, beleza. Então o que a gente precisa aqui, como aqui ainda tem, então a gente vai passar a nossa mensagem. Então a gente vai pegar aqui, ó, hash message, passando a nossa mensagem. Beleza, já passou o message hash. Aí agora a gente precisa passar o que para ele? A nossa assinatura, signature, então quem assinou, e o recover by. Você vai ver que é bem simples, é bem recuperar uma chave pública de uma assinatura é bem de boa. Então aqui console.log e vamos ver o que ele vai nos retornar. Public key. E aí aqui eu posso. Aqui eu vou ter que roubar um pouco. Pegar do teste que ele tá passando, peraí. Tá, calma aí. Eu vou precisar passar. Tá, calma aí. Sing, cadê o Sing? Vai ser um pouco mais complicado calma aí, de eu testar isso aqui. Ele tá pegando a chave pública, mas beleza, vamos lá. Vou demonstrar isso aqui. Vai valer a pena. Vamos copiar. E aqui basicamente o que eu quero mostrar para vocês é uma outra coisa, que é um endereço público, né? Const public. Aqui. Meio chato fazer isso aqui. Um dia desse não precisa fazer isso aqui, né? Que ele já vai pegando. Mas aqui a gente precisa pegar. E vou demonstrar. Não sei, vocês querem que eu demonstre ou eu posso só explicar aqui pelo código aqui de o que ele vai estar fazendo por baixo dos panos? É porque eu vou precisar escrever um monte de código e já tá ficando meio tarde e eu não quero que o vídeo fique muito grande. Então eu vou explicar aqui mais ou menos o que está acontecendo. Que aqui você vê que ele precisa pegar um SING, né? Que é quem assinou aquela mensagem. Então aqui ele pega, lembra que a gente passou para ele quando a gente assina a mensagem, ele recebe 3 parâmetros e a gente está fazendo está derivando, pegando a assinatura e o recover byte, né? O byte de recuperação. Aí aqui no public key, o que ele está fazendo? Ele está pegando o endereço público dessa chave privada. E aí, com isso, ele tem a chave pública, entendeu? E aí, com isso aqui, aí ele está chamando, né, aqui a nossa função, né, o recover key, que aí aqui no recover key, ele está passando a mensagem que vai ser hasheada, né? Então, aqui é o hello world. É que aqui, como é um arquivo de teste, então ele está fazendo e está validando, né? Então ele passa a nossa mensagem, o SING, né, de quem assinou essa mensagem, o recover byte, e aí ele faz aí ele pega o que ele vai retornar, essa função, que a nossa função aqui, o recover, vai retornar para essa variável, e está comparando com a chave pública. Então, basicamente, o que a gente for fazer, ó, se eu der um console.log aqui, ó, no public key, ele vai me retornar a chave pública. Se eu não fiz nada errado, né? Node recover key. No, gente, porque ele não me reconheceu. Vai. Deixa eu ver aqui se eu tô no lugar certo. Ah, tá. Ele não me retornou nada porque eu tenho que chamar ela, né? Então vou chamar aqui, eu vou roubar do teste aqui. Hello World. Vou tentar, não queria fazer, mas para demonstrar, eu vou ter que fazer isso aqui. Peraí.
Peraí, deixa eu ver se eu... Não tem aqui. Mas eu vou ter que fazer aqui, peraí. Eu vou ter que copiar isso aqui tudo, porque eu preciso do recover aqui. Peraí que eu pensar como fazer isso aqui. Deixa eu... importar aqui, peraí. Porque assim eu consigo demonstrar o que eu quero. Select? Não, calma. Vai. Eu ia fazendo besteira aqui. Não é nesse aqui, é nesse aqui. Calma aí. Deixa eu só copiar esse código aqui, que aí fica mais fácil pra mim pegar ele aqui. É esse aqui. Hello World. Colo aqui. E aí eu consigo pegar as informações que eu quero. Peraí. Que eu... Isso aqui não vai funcionar, mas peraí. Deixa eu ver. Ele vai dar erro. Peraí. Deixa eu ver se eu... Porque o problema aqui é porque eu posso dar um console.log, mas ele vai me retornar, mas se eu tentar passar... Tá bom. O que ele tá reclamando aqui? Recover aqui. Não tô entendendo. Query is not defined. What? Ah, tá bem. Eu acho que eu sei o que é. Será que eu não instalei? Não, tá instalado. Por que ele tá dando esse erro? Falando que não tá encontrando. Deixa eu ver aqui um negócio. Uai. Tá, não funcionou. Eu depois, semana que vem eu venho aqui e vejo com mais calma, só para não tomar muito tempo. Então, basicamente, o que a gente precisava fazer isso aqui é o que eu expliquei lá, né? Ele vai pegar, então, nossa mensagem e vai recuperar. A gente pode dar uma olhada nisso através do nosso teste. Aí eu preciso retornar no return public key. E aí, se eu rodar o teste, na teoria, yarn teste é para funcionar. Aí passou. Mas confia na minha palavra. Semana que vem eu trago com mais calma, eu escrevi o código aqui para pegar. Eu não sei porque ele tá dando esse probleminha, que ele não tá encontrando na biblioteca aqui do CEP. Mas ele tá pegando isso e validando se o endereço público. Acho que eu consigo fazer isso aqui, ó, Camila. Acho que no arquivo de teste eu consigo mostrar a public key. Deixa eu ver só se vai retornar para mim no console. Retorno foi. Então só deixa eu mostrar para vocês. Só para não ficar nas minhas palavras aqui. E aí aqui a gente... Vocês vão ver que são bem parecidos. Recovered. E aí... tá, calma aí. Eu vou mostrar isso aqui e depois eu vou mostrar ele em hexadecimal. Vamos ver se deu certo. Aí você vê aqui que aparentemente parece o mesmo, né? Então aqui você viu que a gente pegou, se você olhar bem atentamente, você vê que essa primeira aqui, ele tá vindo aqui do CEP GET Public Key, a partir dessa chave privada. E esse segundo aqui, ele tá pegando a partir do recover, né? Que ele tá assinando, que a gente tá assinando aqui a mensagem, né? Então, hasheando, passando para hash a mensagem e assinando ela aqui através dessa função. Pega, transforma em hash a mensagem, assina ela. Na verdade, não, aqui é isso mesmo. O signature, então a gente está passando, né? Quem está assinando essa mensagem, que aqui é o SING, né? Então é a chave privada. E aí a gente passa aqui o recover, né? E aí aqui você vê que ele está passando esse T-Rex
que o X, que é basicamente ele está transformando esse array aqui de binário, não, de decimal, que representa, e a gente está passando, aí passa ele para hexadecimal. A gente pode fazer isso aqui. E basicamente, para quem não sabe o que é um hexadecimal, a gente está acostumado muito com os decimais, né? Que é os números que a gente tem, né? Que é de 0 até 9. Então, 0, 1, 2, 3, assim vai até o 9. E o hexadecimal, ele, ao invés de ele de 0 até 9, ele não tem 10 caracteres para contar os números. Ele tem, se eu não me engano, 16. 16? É, A, B, C, D, E, F. É isso mesmo. São 16 caracteres para você representar. Então, enquanto no decimal, a gente, para representar o 11, a gente digita 2, 1 seguido, né? Dois caracteres, a gente sabe que é o 11. Em hexadecimal, seria a mesma coisa que ser o B. Aí você fala, nossa, que estranho. Mas isso aqui é como eu comentei já em contos passados, que o hexadecimal é muito legal, porque eu consigo representar o número 16, ao invés de usar dois espaços na memória, né, 2 bytes, ou ao invés de usar dois caracteres para representar um número, em hexadecimal eu posso usar simplesmente um caractere que representa um número 16. E aí isso economiza um pouco de memória, entendeu? Então aí aqui, essa aqui é uma explicação bem cortinha, bem tosca, bem por cima do hexadecimal. E se a gente rodar aqui, você vai validar, a gente pode ver, ó, que os dois eu consegui, aqui é a minha public key e a recuperação, a gente conseguiu validar e pegar quem assinou a chave pública de quem assinou aquela mensagem nossa. Até aí, beleza? Deu para entender a explicação? Ou foi muita brisa, muita viagem? Podemos seguir? Quem tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? O Não, momento é tudo massa, agora. tudo massa, Então, viu? beleza. Então, vamos caminhando aqui para o final, que já vai dar quase 9h30. Acho que todo mundo está já meio cansado. Vou acelerar só para a gente terminar e aí ficar de boa. Então, vamos aqui ler o último desafio. Aqui, ó. Chave pública para endereço. Tanto o Bitcoin quanto a Ethereum tem um processo de transformação para pegar uma chave pública e transformá-la em um endereço. No caso do Bitcoin, isso inclui uma soma de verificações e codificação base 58. A transformação do endereço da Ethereum é um pouco mais simples. Seu endereço é os últimos bytes do hash da chave pública. O importante a reconhecer aqui é que o endereço é diferente da chave pública, mas você sempre pode derivar o endereço se tiver a chave pública. Então, uma coisa aqui que eu acho muito legal, e quando eu estava fazendo isso aqui eu descobri, muitas pessoas acham que o seu endereço e a sua chave pública é a mesma coisa. Só que não. Por quê? Porque o seu endereço, na verdade, o endereço, como você tem aqui na MetaMask, você na verdade nem deixa eu ver se eu lembro a senha da minha MetaMask. Deixa eu ver se vai. Ah, não lembro a senha dessa MetaMask aqui, que eu nem uso ela. Essa aqui é uma MetaMask que eu tenho só para estudos. Mas todo mundo conhece, né? A gente pode. Um endereço, né? Posso entrar aqui na Etherscanner. Beleza, vamos pegar aqui no Etherscanner aqui, um endereço qualquer. Que é um endereço. Todo mundo já viu um endereço, né, da Ethereum que tá aqui um tempo. Deixa eu passar aqui pelo Cloudflare. Vamos ver, carrega fio, vai. Tá, enquanto não tá carregando, eu vou explicando. Mas muitas pessoas acham que o seu endereço e sua chave pública é a mesma coisa, mas não é. Na verdade, o seu endereço é os seus últimos 20 bytes da sua chave pública. Por quê? Porque a sua chave pública, um endereço privado, uma chave privada, só pode ter uma chave pública. Mas uma chave pública pode ter vários endereços. Quem nunca usou a MetaMask foi lá e criou vários endereços, né? Porque você quer, porque é de graça você gerar isso. Às vezes você quer passar para uma pessoa, te transferir, você não quer que essa pessoa consiga rastrear e ver quantos você tem
quanto você tem de dinheiro, né, na sua carteira. Então você fala assim, pô, não quero que a pessoa fique xeretando os meus fundos, eu posso simplesmente ir lá, criar um novo endereço, passar para essa pessoa e ela vai transferir. E se ela entrar aqui num Ether Scan, ela só vai ver um tipo zerado, né? Aí aqui nesse caso aqui eu consigo ver quantos tokens essa pessoa tem. Se ela me passasse um endereço que só teve uma transação para aquele endereço, ela não consegue ver. E como eu consigo, né? A gente vai dar uma olhada, mas como eu consigo gerar vários endereços se minha chave pública é única? É porque quando você está gerando um endereço, você pode acrescentar uma coisa a mais, que é aquela coisa básica assim de criptografia. A mesma entrada sempre tem a mesma saída, correto? Então, eu não consigo, a partir de sempre hasheando e pegando os últimos 20 bytes da minha chave pública, eu sempre teria o mesmo endereço. Mas se eu adicionar qualquer informação, como a gente já viu, se muda qualquer informação de uma string, quando a gente vai fazer o hash, que é o que eu posso até mostrar aqui, que eu já demonstrei esses sites em blockchain, cadê? Eu não sei. Como eu já demonstrei aqui nesse site aqui, se eu venho aqui e mudo qualquer coisa em um hash, se eu venho aqui e eu coloco 1, 2, 3, você vê se eu mudar qualquer coisa ao invés de ser 1, 2, 3, eu colocar 1, 2, 3, 4, você vê que ele muda totalmente a minha string, né? Tipo, ó, começa com A665, se eu colocar aqui, o 46, AFF. Então, isso é assim que a gente consegue gerar vários endereços públicos, né? Porque se você adicionar, né, nesse algoritmo qualquer informação, seja o timestamp, que é uma informação que nunca vai se repetir, né? Porque o segundo, até onde a gente está vivendo, até esse exato momento que eu tenho conhecimento, ninguém nunca conseguiu voltar no passado, então o segundo só vai para frente, né? A gente também não consegue parar no tempo. Aí isso entra em umas coisas quânticas, né, tudo mais, e espaço, tudo mais, mas seguindo aqui na Terra, a partir do momento que você está na Terra, todo segundo é cíclico, né? Então as coisas vão indo para frente. Então a gente consegue aqui ó, explicando aqui, então beleza. Então vamos ler o desafio. A gente consegue, pegando os últimos 20 bytes da nossa chave pública, a gente consegue derivar nosso endereço. Então aqui, ó, a primeira etapa então, sobre o nosso objetivo é assinar uma mensagem que obter o endereço da Ethereum a partir de uma chave pública. Na primeira etapa, você precisará retirar o primeiro byte da chave pública. O primeiro byte indica o formato da chave, se ela está no formato compacto ou não. A public key será o int array, então um array de um int. Portanto, você pode usar o método slice do JavaScript para cortar o primeiro byte. Então, vamos fazendo isso aí. Todo mundo conseguiu entender aqui mais ou menos o que a gente quer fazer? O que a gente quer fazer é pegar o endereço a partir da nossa chave pública. Copy path, cd, aqui. Yarn, instalando as dependências. Então a gente vai vir aqui, e aí você vai ver que isso aqui é um código totalmente assim, o que a gente queria fazer, que era pegar uma mensagem, assinar, recuperar o endereço público, a gente já fez. Aí aqui é um plus, um a mais, para a gente entender um pouco mais como pegar um endereço, né? Então aqui ele já tem algumas informações para a gente. E vamos lá. Então aqui a gente precisa aqui, deixa eu pegar aqui e lembrar o que a gente tem que fazer. Na primeira etapa, a gente precisa usar o slice para pegar e tirar o primeiro byte, que é um byte só de informação, para dizer que se a nossa chave está no modo compacto ou não. Então, aqui entra uma coisa bem simples do JavaScript, né, que é o slice. Para quem não sabe o que é slice, só colocar no Google slice JavaScript consegue ter uma explicação. Então, para usar o slice, a gente usa assim, dá o que a gente quer, né? Pegar. A gente pega, então, é o public key, nossa public key, slice, e a gente fala para ele começar a partir da posição 1 e passa até o final para ele, né? Então, a gente vai pegar public key, ponto length, que é tamanho, né? Length, é assim que se escreve length.
E vamos colocar isso aqui dentro de uma constante. Const hash key. Pode ser? E vamos ver aqui, console.log hash key. Peraí, deixa eu só roubar aqui. Eu vou pegar. Não, isso aqui. Será que aqui eu tenho ainda? Calma aí, deixa eu fazer uma coisa aqui, rapidinho. Cadê? Vou pegar aqui o endereço. Eu preciso de um endereço público aqui. E aqui ele vai me retornar, né? Aqui ele me retornou um endereço público. Aí aqui eu posso voltar para o nosso arquivo e vai dar bom. Então aqui eu chamo get address, passando um endereço, uma chave pública, né? E se eu vim aqui e então salvar, chamar node get address JS, você vai ver que ele me retornou basicamente a mesma coisa, só sem o zero, né? Não é muita coisa aqui. Eu posso até dar um console.log aqui, só pra gente ver aqui, ó, com e sem, né? Public aqui, então aqui vai, tá, deixa eu replay aqui, precisa dar esse espaço, mas eu dou. Só que basicamente aqui a diferença é que um começa com 0, o outro começa com já o 4, né? Então basicamente é isso aqui, né? Ou ele vai ser 0 ou 1. Se ele for 0, ele tá, se eu não me engano, na forma full. Se ele tiver 1, ele vai estar na forma compacta. Então o que a gente fez, o que a gente tinha que fazer era simplesmente isso, né? Então tirar a slice começando só da parte da posição 2, né? Pensando em tudo que é em programação, tudo começa com 0, né? Então a gente a gente quer pegar a nossa string a partir da primeira posição, né? Da parte da segunda, na verdade, posição. Então é daqui para frente. Então, beleza, vamos lá. A gente já fez isso, vamos ver qual que é a etapa 2. Em seguida, pegue o hash kcac do restante da chave pública. Então, beleza, a gente tem que usar aqui o kcac. Se eu não me engano, ele já tá aqui, ó, tá aqui. Aí a gente pode fazer aqui, ó, vamos, só para não confundir as coisas, criar uma função chamada kcac, para não confundir, passando kcac 256 e passando o hash key para ele. Vamos subir isso aqui, só para não confundir as coisas. E Peraí, copiar aqui, passando aqui a parada e vamos ver o que ele me retorna aqui. Se eu fiz certo, vai funcionar. Não vai funcionar porque ele estava esperando. Calma aí. Que é a linha 16. Estava esperando um link. Será que eu não posso ver isso? Uai? Deixa eu ver se. Estranho. Deveria funcionar. Pact link. Será que eu vou ter que passar? Deixa eu ver aqui se. Eu tenho que passar ele direto. Deixa eu ver aqui se eu passar ele diretamente. Eu vou ter que fazer isso. E quando ele salva em uma variável, eu acho que ele acaba dando ruim. Deixa eu ver aqui. Se funcionar aqui, eu acho que é isso. Eu não posso. Não. Eu estava esperando um link. Será que eu fiz aqui? Public key slice.
Não tô entendendo. Deixa eu ver aqui na minha cola se eu cometi alguma gafe. Mas eu acho que não. Deixa eu ver aqui. Uai, é basicamente o mesmo código. Deveria funcionar. Não foi. Deixa eu ver aqui se é a biblioteca que eu tô usando. Não. Está com erro. Ah, será que? Não. Que é uma coisa que rapidinho não tem. Entendi, eu acho. Então, não deveria ser. Ah, não, tá. É, que eu não consigo passar, é porque ele tá esperando isso mesmo, ele tá esperando um array. Só que eu não sei como faz para passar. É um int array dentro aqui, então eu vou ter que demonstrar pelos testes também. Mas é basicamente isso, só aqui o que ele tá falando é que lembra quando é que eu às vezes dou console.log ele aparece uma lista também, que eu até posso até abrir aqui, ó. Quando ele vem aqui, ó, e eu venho aqui, ó, nessa parada aqui, o que ele tá esperando é esse array aqui, ó. Que C yarn dash. O que ele tá esperando é isso aqui, ó. Ele tá esperando aqui eu tava já passando em hexadecimal, só que ele tá esperando um array de inteiros, né? Só que se eu passar, mesmo eu já tentei já fazer isso aqui, pô, ele não é um array, ele tem uma verificação, que ele faz uma verificação de um int array. Eu tenho que dar uma estudada melhor nessa biblioteca para ver como eu consigo é, fazer um fake, né, para enganar ele, para ele conseguir passar. Mas basicamente o que ele tá fazendo ele tá pegando a minha chave pública, né? Então é a mesma coisa, ele tá usando um CEP aqui para pegar get public key da chave privada. E aí ele tá aqui passando um endereço, né? Ah, aí é uma coisa aqui que eu não vou conseguir demonstrar, mas é o que ele vai fazer, né? Então o que eu tô fazendo aqui, eu tô passando isso aqui para hasheando, né? Ele para 256, o QCAC usando o algoritmo QCAC 256. E aqui para finalizar, ele fala assim: por fim, pegue os últimos 20 bytes do hash keycat e retorne mais uma vez. E aí, usando o slice, né? Então, basicamente, o que ele está falando para mim é que, a partir do momento que eu passei, né, todo peguei, tirei simplesmente, né, a primeira ali, cadê? Não tá mais aqui. Então, eu fui lá, tirei o primeiro byte, né? Então, o primeiro caractere da minha chave pública, né? E passei e transformei ele em hash, né? E a partir disso, ele fala para mim fazer o quê? Então, ele fala para mim vir e tirar ou pegar os últimos 20 bytes, né? Da minha chave. Então, aqui, ele vai passar aqui o que eu fazer aqui, ó. Então, vou pegar aqui hash key e passar um slice, como fiz ali, mas aí, ao invés aqui de eu passar, eu só quero pegar os últimos 20. Então, no slice, se você não passar, tipo, ele recebe dois parâmetros aqui, que é que está esperando o start, que é opcional, ou o end, né? Se eu passar só o último, ele entra como o final. Então, se eu passasse os 20, ele pegaria os 20 primeiros. Se eu passo negativo, ele começa de trás para frente, né? Então ele vai pegar os últimos 20. E aí aqui, se eu não vou conseguir testar aqui no console.log, eu só vou retornar aqui e a gente testa pelo nosso coisa de teste, pelo nosso arquivo de teste. Voltar lá para a página do lugar certo. Posso tirar isso aqui, então vai dar ruim. E basicamente é isso que a gente vai fazer. Então aqui, ó, se eu chamar yarn test, se eu fiz tudo certo, ele vai recuperar. E aí aqui eu posso mostrar para vocês, ó, a public key.
Log, aqui, e eu posso mostrar o endereço. E aí a gente vai ver aqui. E aí é uma coisa interessante, é bom a gente lembrar que os últimos bytes não são os últimos caracteres da nossa chave, entendeu? Então, se você olhar aqui, entendeu? Não, não posso salvar nada não ali. Ele vai me demonstrar, e aí eu posso até aqui, para facilitar a vida, ele vai me dar um aqui, cadê? Peraí, cadê? Aqui. QX. Será que ele cortou? Cortou. Passar para cá. E transformar em hexadecimal. Se a gente olhar, você vai ver que ele é diferente, né? Porque, tipo, aqui eu tô pegando os últimos 20 bytes. É uma coisa que às vezes as pessoas acabam se confundindo, achando que os últimos 20 bytes são os últimos 20 caracteres, mas não. Deixa eu ver aqui se eu consigo, ó. Então, aqui os últimos... Como é que ele está transformando já em coisa, mas eu posso vir aqui, eu acho que se eu dar um console.log aqui, eu acho que ali no teste ele vai aparecer certinho. Peraí. Aí aqui. Posso dar um que aqui também. Aí aqui eu vou testar. Beleza. Deixa eu só para diferenciar aqui, ó, o que for do teste. Então, teste, desse ponto. Teste, desse ponto. Aí vai ficar mais fácil para a gente ver. Então, aqui, ó, a gente vê que a gente pega aqui, ó, do teste a chave pública, né? Minha chave pública é tudo isso. Aí aqui ele está em hash key, que beleza, ele não transformou em hexadecimal. Eu posso transformar aqui para a gente validar isso. Então, cadê? QX. Eita, nossa. QX. Cortou. Passo para cá e aqui, deixa eu ver aqui. Aqui eu preciso também passar para QX. Hexadecimal. Prometo que tá acabando, gente. Prometo que tá acabando. E aí a gente consegue fazer uma validação melhor. Então a gente vê aqui, ó. Cadê? Então aqui, essa aqui é a minha chave pública. E aqui, ó. Esse aqui, ó, se a gente vê, aqui é o meu endereço, né? Que aí aqui eu transformei. Peguei a minha. Transformei, né, o hash key inteiro e passei ele para hexadecimal. E aí você vê que ele é o finalzinho aqui, entendeu? Mas você vê que os últimos 20 bytes, ele é igual aquele. Pega os últimos 20 bytes, se eu não me engano, aqui são 20 bytes. Se eu não me engano, a conta é 20 vezes 8. Os últimos 160 caracteres. Eu acho que tem 160. Não sei. Eu não vou contar aqui. Será que tem quantos caracteres aqui? Não sei. Deve ter algum. 1, 2, 4, 6, 8. Tem aqui alguns números, se eu não me engano, são 32 caracteres. É isso mesmo, são 32. E aqui então você vê que, ó, minha chave aqui, eles estão totalmente iguais, né? Essa aqui é a minha chave. Mas a gente é bom a gente lembrar, assim, que é uma coisa que as pessoas acabam confundindo, não sei que eu já falei isso, mas é que as pessoas direto confundem nessa parte que acha que é só simplesmente pegar a minha chave pública seria as minhas últimas 20 caracteres da minha chave pública, mas não é. Ela é as 20 últimos bytes da minha chave pública. E com isso, você vê que ele não tem nada a ver, né? Se você olhar aqui, ele não tem nada a ver. A minha chave, né, o meu endereço com a minha chave pública. E aí, se você olhar aqui, ó, que aqui eu transformei a minha chave pública toda em um hash key, que eu transformei, né? Então, tirei o primeiro byte e tudo mais, e só tirei o primeiro byte e transformei isso aqui em hexadecimal, você vai ver que aí aqui ele bate, né? Ó. 16, BB,
16BB603, que é que ele transformou, né? Então aqui, ó, você vê que ele lançou tudo isso aqui, que são os outros, se eu não me engano, são 32 bytes, então os outros 12 bytes ele jogou fora. Entendeu? E aí aqui, aí você fala assim, se eu quero alguma coisa, então eu posso pegar aqui qualquer coisa, ó, um endereço e transformar aqui, ó. Aí se eu quero transformar em outro endereço, porque toda vez que eu rodar esse código, ele sempre vai me retornar o mesmo endereço, porque minha chave é privada. Então aqui, ó, sempre você vê aqui, ó, 19705. Sempre vai retornar o mesmo endereço. Aí, para mim poder fazer qualquer outra coisa aqui, eu poderia transformar, fazer um... Aí aqui é que eu não vou fazer porque eu teria que lembrar como faz, mas eu teria que concatenar essa informação com mais algumas outras informações. Então, normalmente, algum que você pode fazer, a MetaMask, se eu não me engano, faz isso também, pega um timestamp, que timestamp nada mais é do que a data, né? A data, a hora, minuto, segundo, em segundos, né? Então, a data, né? O momento agora, transformado em segundos, começando desde 1980, 1900 e alguma coisa. E aí, cada segundo que vai passando, vai agregando um. E aí, desde aquela data que foi inventada, de 1 de janeiro, meia-noite e 0 segundos, aí 01, vai indo até hoje. E aí eu posso concatenar um timestamp ali e aí vai mudar todas as informações. Mas conseguiram entender mais ou menos como funciona a derivação de endereço da chave pública? E a gente... É legal assim, sair essa noite, esse encontro, na mente que como funciona essa parada de como funciona a parada de a gente pegar uma mensagem, assinar ela e recuperar o endereço público dele. E aí aqui é um a mais que eu trouxe, né, que é o último, que é demonstrar essa parada de pegar como funciona essa parada de a derivação da minha chave pública para o meu endereço, que nada mais é, eu pego a minha chave pública, pego os últimos 20 bytes dela e transformo ele em hexadecimal e acabou. Isso aqui é meu endereço público. E aí, se eu quiser criar vários endereços a partir de uma chave privada, eu pego minha chave pública, concateno com alguma outra informação, pode ser um timestamp ou qualquer outra informação que seja aleatória, né? A ideia é para nunca repetir o mesmo endereço, né? Você nunca conseguir, para você conseguir mandar e ninguém conseguir descobrir esse endereço seu. E aí você tem um endereço público, e aí você pode falar assim, mas meu endereço não é assim. Quando eu olho na minha MetaMask, ela tá diferente, mas nada mais é o que ele faz, é isso aqui, ó. Que se eu fazer 0x, o x é maior, não, x é minúsculo, mas e esse aqui é meu endereço. Então, é uma convenção que tem, que sempre que a gente está usando em criptografia, um hexadecimal, em Ethereum também a gente faz isso, começa com 0x para saber que esse número aqui ele está em hexadecimal. Então, você sempre vê que o endereço, as coisas sempre começam com 0x, é só uma convenção para mostrar que isso é em hexadecimal. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma queixa, dúvida, frustração? Não, tudo massa, Vini. Entendi. Isso aqui era o que eu tinha proposto para o encontro de hoje. A ideia dos grupos de estudo eu sempre tento fazer no máximo 1h30. Hoje eu passei um pouquinho mais, mas é que eu estava explicando algumas outras coisas no começo. Porque são bastante informações. E é isso. O que eu tinha, então, hoje a gente deu... Não sei se vocês conseguiram entender um pouco mais sobre essa parada de como funciona a assinatura, né? Então, a partir do momento, como toda vez que você usar a sua MetaMask, você pode lembrar disso, né? Que a partir do momento que você aperta um botãozinho, né? Você vai lá, clica um botão, ele tá rodando por baixo tudo isso, né? Toda essa parada de ir lá, criptografar, pegar a sua chave privada, derivar a sua chave pública, assinar a mensagem e ter uma forma de recuperar e lança para blockchain. Então, você vê que é uma coisa assim que acontece em alguns segundos e às vezes demora um tempo por conta disso, né? E aí aqui uma coisa que eu falo, que a próximo encontro a gente vai falar um pouco sobre consensos e a gente vai dar um foco maior em Proof of Work, como funciona.
Mas existe para quem quer entender um pouco mais sobre algoritmos e assinaturas digitais, eu recomendo esse conteúdo aqui. É uma tradução que eu fiz, é um artigo que ele explica um pouco mais sobre alguns algoritmos de curva elíptica, de hash, né? Criptografia. Então, aqui o ESDCA, aí contando a história, o que o Bitcoin usa, falando um pouco mais sobre a chave de Diffie-Hellman, tudo mais. Então, é bem legal, assim, tipo, dá uma olhada, assim, dá uma lida por cima e que, assim, é um conteúdo mais técnico, é um conteúdo que, se você souber ou não, dependendo do que você vai fazer, não vai mudar muita coisa, assim, tipo, você não souber disso. Mas como eu falo, que todo conhecimento agrega e às vezes pode te salvar de resolver um problema. Mas no mais é isso que eu tinha para falar e vou encerrar a gravação. E é isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima.